Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje uma coletânea com os 3 casos especiais mais assistidos e curtidos do canal durante o ano de 2022. São relatos muito assustadores, emocionantes, envolventes e completamente verídicos. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Venha fazer parte da nossa família. Um forte abraço a todos. Primeiro caso: Amigos de Funerária. Hoje conheceremos o caso que nos foi contado pela Luciana sobre a época em que ela trabalhava em uma funerária, no início de sua vida profissional. Ela nos conta que sempre gostou muito de maquiagem e que, quando era criança, passava horas brincando de maquiar e arrumar suas bonecas. Assim, ela foi crescendo e tornou-se uma profissional especializada na profissão de maquiadora. Ela estudou bastante, fez curso de maquiagem profissional, cosmetologia e técnicas estéticas, pensando em trabalhar em alguma emissora de televisão, produtora de filmes, agência de modelos, mas infelizmente havia uma grande crise no mercado de trabalho naqueles tempos e ela não conseguia emprego de jeito nenhum. Com contas para pagar e sem dinheiro algum, ela acabou arrumando emprego em um lugar o qual ela nunca imaginou que viria a trabalhar um dia. Os caprichos do destino a levaram a uma funerária para atuar na função de maquiadora de cadáveres. Ela agora ganhava vida cuidando da aparência daqueles que ganharam a morte. Então, em uma certa ocasião, chegou o corpo de uma mulher bem idosa chamada Dona Severina. Essa senhora morreu depois de uma longa e dolorosa doença e o seu rosto mostrava o longo sofrimento pelo qual ela havia passado. Uma de suas filhas perguntou a Luciana se ela poderia consertar um pouco o rosto de sua mãe, para esconder os sinais deixados pela prolongada doença. Sem pensar muito, ela disse que sim, que faria o possível para atender ao seu pedido. Até sugeriu que lhe trouxessem as roupas que seriam usadas para vestir a senhora falecida, para decidir a maquiagem de acordo com o figurino. E assim foi feito. Todos os parentes de Dona Severina, durante o funeral, ficaram maravilhados ao olhar para ela no caixão, pois ela estava linda e rejuvenescida. Parecia somente estar dormindo em um sono tranquilo. Depois houve também o caso de um jovem rapaz que ficou gravemente desfigurado após um trágico acidente de moto. Seu pai disse que não queria que a mãe do menino se lembrasse dele daquela maneira e pediu que o seu serviço fosse o mais cuidadoso possível. E Luciana fez o seu melhor trabalho até então. O jovem parecia apenas repousar dentro do caixão, apesar da gravidade do acidente pelo qual passara. Aconteceram mais alguns casos onde Luciana fez um excelente trabalho e a funerária começou a ganhar muito prestígio por oferecer um serviço tão bom que até aliviava um pouco a dor dos parentes e amigos dos falecidos. Agora, muito requisitada por seu cuidado e atenção na preparação dos mortos, Luciana trabalhava tanto que não via a hora passar e muitas vezes saía tarde da noite do emprego. Às vezes, ia embora para casa já perto de meia-noite. Foi a partir deste momento que coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente após um caso em que ela trabalhou duro com um casal que morreu tragicamente enquanto voltava do seu ensaio de casamento. Os pais dos noivos decidiram que o casal seria enterrado com a roupa que iria vestir no dia de seu casamento. Luciana se emocionou muito com esse trabalho e sentiu uma profunda tristeza por aquele casal tão jovem que nem tinha chegado a se casar de fato. Ela se esforçou muito e acabou o serviço depois das 2 horas da manhã. Ela sabia que para chegar em casa teria que passar por um beco escuro e deprimente,
geralmente frequentado por pessoas suspeitas, mas ela não tinha escolha, e quando chegou no tal beco, suspirou e acelerou o passo. Ela logo viu alguns elementos de má fama, que ela sabia que não eram boas pessoas, mas conseguiu identificar 2 ex-colegas de escola. Aproveitando-se disso e usando toda a sua calma, ela disse: "Olá, João, como vai, Francisco? Vocês estão bem?" Então os rapazes lhe disseram: "Sim, estamos bem, mas não tão bem acompanhados como você. Vai para alguma festa?" Sem prestar muita atenção, Luciana diz: "Não, eu estou apenas indo para casa. Trabalhei muito hoje. Tenham uma boa noite." Assim, ela começou a andar ainda mais rápido, pensando se não teria sido melhor ter dormido aquela noite na funerária mesmo. E assim foi, até que finalmente ela chegou em sua casa. Sua mãe estava esperando por ela, bem preocupada, e ao vê-la disse aliviada: "Está tão tarde, que bom que te acompanharam, minha filha." Luciana, demonstrando muito cansaço e sono, nem ouviu direito as palavras de sua mãe. Rapidamente disse que estava exausta e que só queria dormir, depois de um longo e esgotante dia de trabalho. Na manhã seguinte, já bem cedo, Luciana começou a conversar com sua mãe durante o café da manhã. Ela contava sobre o seu trabalho e como tinha perdido a hora no dia anterior por causa das atividades que exercia na funerária. Sua mãe a ouvia com muita atenção, mas ficou surpresa ao saber que ela estava na funerária até tarde da noite. Até aquela manhã, ela pensava que sua filha estava voltando de alguma festa ou algo assim. Luciana, um tanto distraída, se divertia com um comentário de sua mãe dizendo: "Pare de pensar besteiras, mãe, eu não fui a festa nenhuma. De onde você tirou essa ideia?" Mudando rapidamente de assunto, ela comenta com sua mãe que está indo muito bem no serviço. Pega uma mochila que havia trazido do trabalho e começa a procurar algumas pastas com fotos para mostrar. Luciana ainda explica que está fazendo um arquivo fotográfico com fotos de todos os trabalhos já executados na funerária, para servirem de exemplos de suas habilidades. Sua mãe pega uma das pastas e diz: "Então vamos ver o quão competente você é." Mas antes de começar a olhar as fotografias, sua mãe ainda pergunta: "Filha, você não tem medo de andar por aí com fotos de pessoas mortas dentro da mochila?" E assim começa a folhear o álbum com as fotos. E de repente, com uma expressão de medo, exclama: "Filha, essa é uma piada de muito mau gosto. Você quer que eu acredite que essas pessoas estão mortas?" Luciana fica séria e diz: "Mãe, é verdade. Esses são os meus trabalhos. São os mortos que eu maquiei para que fossem sepultados com um mínimo de dignidade e boa aparência. Não são muitos, são apenas 16. Há inclusive as fotos de um casal que morreu logo após o ensaio de casamento em um acidente. Nas fotos consta a data do meu serviço, da morte e do velório de cada um." Ela aponta para as fotos da noiva e do noivo e diz: "Estes foram os 2 que me fizeram trabalhar até tarde ontem. O velório deles será hoje à tarde e amanhã serão enterrados." Foi neste momento que a mãe de Luciana disse: "Minha filha, todas essas pessoas e até mesmo esse casal de noivos estavam com você ontem à noite, quando você chegou em casa, te acompanhando." Luciana ficou completamente pálida e, sem saber o que pensar, começou a arrumar suas coisas e se preparar para ir trabalhar, pensando ainda nas palavras de sua mãe. Em seus pensamentos, lembrou do comentário que fizeram os jovens João e Francisco, enquanto ela passava pelo perigoso beco na madrugada anterior. Passando pelo mesmo lugar, só que agora de manhã, indo trabalhar, encontrou novamente os mesmos 2 ex-colegas de escola. Aproximou-se deles e pediu-lhes que olhassem as mesmas fotos que tinha apresentado a sua mãe, para perguntar-lhes se já tinham visto aquelas pessoas antes. Os 2 ficaram com medo de responder, achando que poderia se tratar de algum assunto policial. Luciana teve que garantir
que não trabalhava para a polícia, para que eles aceitassem examinar as fotografias. Luciana então abre o álbum e mostra as fotos. Assim que começam a observar os retratos, João logo diz: "Ah, Luciana, por favor, você deve conhecer essas pessoas muito melhor do que eu e o Francisco poderíamos conhecer. Eles estavam acompanhando você ontem à noite, quando passou aqui. Estavam todos elegantes e bem arrumados. Só achamos um pouco estranho que até um casal de noivos prontos para casar estivesse andando com você por aí." "Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que já estavam todos mortos?" disse Luciana. E assim Francisco respondeu: "Sua piada foi muito engraçada, mas nós não estamos com medo, se é isso que você queria provocar na gente." Desse modo, os dois começaram a rir e a zombar dela. Luciana os interrompe e diz que se não acreditam nela, eles podem ir até a funerária para comprovar o que havia dito. E realmente, os dois resolvem pagar para ver. Vão até lá, caminhando com Luciana, e assim que chegam ao local, podem contemplar os respectivos caixões com os noivos, que ainda não haviam sido levados ao velório. Os dois rapazes, pasmos, observam que eram exatamente as mesmas pessoas. O casal que estava ali, nos caixões, prontos para serem sepultados, era o mesmo casal das fotos. E o mesmo que acompanhava a Luciana na noite anterior, junto com outras pessoas que também estavam mortas. E com isso, tanto eles quanto Luciana nunca mais duvidaram de que coisas sobrenaturais pudessem realmente acontecer com qualquer pessoa, por mais distraída que essa fosse. Segundo caso: o estranho menino da fotografia. Existem cenas tão horríveis e assustadoras que às vezes acreditamos que só podem ser vistas em filmes ou talvez em alguns pesadelos. Entretanto, no caso de hoje, conheceremos a história do estranho menino da fotografia, que nos foi relatada pelo Eduardo, morador de um pequeno bairro suburbano situado em uma das cidades mais conhecidas do nosso país. Ele nos conta que o fato ocorrido foi visto com os seus próprios olhos, embora, até hoje, ele não tenha conseguido entendê-lo. Foram situações que não podem ser explicadas pela lógica ou pelas leis da física. Na verdade, se o acontecimento não tivesse sido observado e vivido por outra pessoa da sua família, Eduardo não teria dúvidas de que tudo não se passou de um sonho. Todavia, por mais inacreditável que pareça o episódio vivido por ele, tudo foi absolutamente real. O episódio ocorreu há mais de 2 décadas, precisamente no ano de 2001, e teve início quando Eduardo, então com os seus 16 anos, foi convidado para uma festa infantil de um primo, filho de uma tia por parte de mãe, que era bem mais novo que ele. Naquele dia, havia sido convidado para o tal evento por uma questão de parentesco, já que a festa era mais para crianças da mesma faixa etária do seu primo, que estava completando 5 anos de idade. Muitas crianças compareceram à festividade e se divertiam muito com as brincadeiras próprias para aquela idade. E Eduardo, como era bem mais velho, decidiu não ficar perto das crianças e se sentar com os adultos, já que não havia outros adolescentes para que ele pudesse socializar-se. O salão de festas era muito bonito. Tinha um grande ambiente coberto e bem decorado, um lindo jardim e um enorme estacionamento a céu aberto. Neste último, encontrava-se numa parte ao lado os brinquedos que divertiam as crianças naquele dia, como o pula-pula, a piscina de bolinhas, escorregadores, balanços e etc. Numa das paredes, próxima ao jardim, encontrava-se um grande portal de ferro e vidro, que era por onde entravam os convidados para a festa. Essa entrada não ficava fechada nem por um minuto, pois os convidados não paravam de chegar. Um pouco mais afastado, também havia um portão menor, que era formado apenas por uma grade de metal, que servia de entrada para as pessoas que trabalhariam na festividade,
assim como os equipamentos, comidas e bebidas que seriam servidas. E foi nesse pequeno portão que Eduardo viu uma criança, do lado de fora, que não parava de olhar para dentro e admirar os brinquedos e as diversões do lugar. Ele observava o que as outras crianças estavam fazendo, como elas riam, brincavam e corriam pelo local. Seus olhos brilhavam e era perfeitamente visível, ao olhar para o rosto daquele menino, a sua grande vontade de entrar e participar das brincadeiras. O menino parecia ser uma criança de uma família muito pobre e humilde, pois vestia roupas bem gastas e antigas. Era uma vestimenta até estranha, pois parecia com as roupas que as crianças usavam há décadas atrás, e não com as roupas da época em que a festa ocorreu. Na opinião de Eduardo, era muito triste e comovente ver a criança ali sozinha, do lado de fora, enquanto a pobre coitada via e ouvia a alegria de todos os convidados. Ele então resolveu perguntar à sua tia, a mãe do aniversariante, se poderia convidá-lo para entrar e brincar também. Ela, que ainda não tinha visto o garoto por estar muito ocupada com a organização da festa, imediatamente disse que sim, que poderia convidá-lo para participar. Sendo assim, Eduardo caminhou em direção à criança enquanto fazia com as mãos sinais para ele entrar. O menino era muito tímido e se escondeu atrás da parede, ao lado da porta, enquanto Eduardo continuava se aproximando. Ele apenas colocava a cabeça para fora da parede e se escondia novamente. Quando o Eduardo chegou ao pequeno portão, o garoto havia desaparecido, e ele achou que o tinha perdido de vista, já que ele não se encontrava mais em lugar nenhum. Chegou à conclusão que talvez a criança fosse muito tímida e que tinha ido embora. O nosso relator deste caso voltou e sentou-se novamente no seu lugar. A festa, é claro, continuou seu curso naturalmente, e o menino não foi mais visto. Dias depois, na semana seguinte, Eduardo foi visitar a sua tia, a mesma que tinha dado a festa. Eles moravam muito perto e era comum visitar seus primos e tios com frequência. Sua tia aproveitou a sua visita e lhe pediu para ir pegar as fotos da festa, que ela havia enviado para serem reveladas. Vale lembrar que naquela época as fotos ainda eram tiradas com câmeras com rolo de filme e era necessário entregar as fotos numa loja para que fossem reveladas. Isso demorava alguns dias e depois desse tempo era preciso ir buscá-las. Esse sempre era um momento especial e emocionante, porque você mal podia esperar para ver o resultado das revelações. Assim que Eduardo pegou o envelope com as fotos, correu para a casa de sua tia para matar a curiosidade e ver se as fotos estavam boas ou se por acaso tinham ficado ruins. Chegando lá, antes mesmo de entregar o pacote para sua tia, o abriu e começou a olhar para as fotografias o mais rapidamente possível. Tamanha era sua curiosidade e ansiedade. Estava achando todas ótimas, até que em uma delas notou um detalhe que chamou muito a sua atenção. Nela, todas as crianças foram acomodadas em volta da mesa do bolo, na hora de cantar os parabéns. E bem no canto, um pouco mais à frente e olhando com seriedade para a câmera, estava aquele menino que ele havia convidado para participar, mas que tinha sumido, sem deixar nenhum vestígio. E ele achou aquilo muito estranho, pois tinha certeza de que aquela criança não tinha entrado nas dependências do salão onde se realizou a festa. Ele lembrava de cada detalhe da festividade e não entendia como o garoto apareceu ali, naquela foto. Eduardo apressadamente mostrou a imagem para sua tia e perguntou se ela se lembrava de ter visto aquele menino dentro da festa. E ela respondeu que não lembrava mesmo, e lhe devolveu a foto. Assim que Eduardo pegou a foto para olhar melhor, levou um baita de um susto, chegando até mesmo a se sentir mal. Agora, o menino estava de perfil, sorrindo e olhando para o bolo. Isso foi algo bem estranho, porque ele tinha certeza que na primeira vez que olhou, o menino estava de frente para a câmera, como todas as outras crianças.
Desesperado e com as mãos trêmulas, começou a folhear as fotografias na esperança de encontrar outra com o menino, e assim entender que trocou as fotos na hora de mostrar para sua tia. Todavia, aquela foto era realmente a única em que a tal criança aparecia, e assim ficou perplexo e muito assustado com o acontecimento. Contou para sua tia, falando que aquele menino havia mudado de posição em apenas alguns minutos, que antes estava sério e de frente, e agora estava de perfil e sorrindo. Sua tia, logicamente, riu dele, falou que ele estava vendo coisas por causa da afobação e ansiedade que tinha em ver as fotos, e que o menino deveria ter entrado na festa mais tarde, sem que ninguém percebesse. Depois de alguns momentos, a sua tia o chamou para irem na casa de uma outra tia, que morava ali perto, para que ela também pudesse ver as fotos da festa. Não devemos esquecer que naquela época a tecnologia era outra e ainda não se compartilhavam imagens por smartphones e telefones celulares com a facilidade de hoje em dia. Então, o costume era visitar os familiares e levar álbuns de fotografias para mostrá-las fisicamente a outras pessoas. Assim que chegaram lá, começaram a olhar novamente para os retratos, e mais uma vez aconteceu algo que causou um terrível calafrio ao Eduardo. Simplesmente, o menino da foto agora olhava para o outro lado, como se algo tivesse chamado a sua atenção no momento em que a foto foi tirada. Sua tia, a que foi responsável pela festa, e ainda não tinha acreditado no rapaz, também viu o ocorrido desta vez e chegou a perder a fala. Com as mãos na boca, olhou para Eduardo só para constatar, através da sua expressão de susto, que ele também viu a nova posição do garoto. Eduardo olhou de volta para sua tia e os dois ficaram petrificados. A outra tia lhes perguntou o que estava acontecendo, e eles não souberam nem por onde começar a explicação, pois não havia uma, ou pelo menos uma que fosse lógica. Eles, então, somente separaram aquela foto das demais. Deixaram o envelope inteiro com a outra tia, que ainda não tinha visto as fotografias completamente, e voltaram para casa com apenas aquela foto estranha. Quando regressaram, ficaram próximos à janela para ter mais luz e poder observá-la com maior clareza. Porém, o medo e o pavor ficaram ainda maiores quando os dois notaram que agora o menino estava de costas para a câmera, pois mudara novamente a sua posição. Sua tia, aterrorizada, lhe disse que aquilo não poderia ser verdade, que parecia que o espírito daquela criança tinha ficado preso ali, naquela fotografia. Eles conversaram durante um tempo e tentaram encontrar uma razão para aquilo tudo. Conversavam sobre o menino, quem poderia ser, o que ele estava fazendo ali e como isso seria possível. Eduardo, então, perguntou à sua tia se ela não reconhecia o garoto. Talvez ele fosse de alguma família da vizinhança, quem sabe tivesse morrido há algum tempo e talvez assombrasse o local. Quando eles pegaram novamente o retrato para observá-lo em detalhes, o menino, que continuava de costas, subitamente virou a cabeça, como se soubesse que eles estavam falando dele. Agora o garoto os encarava com uma cara de raiva e ódio, que por si só já dava um medo terrível. Como era possível que uma criança, impressa em uma fotografia, conseguisse escutá-los e até se mexer naquele pedaço de papel? Nesse momento, sua tia gritou de terror e foi correndo para a cozinha atrás de uma caixa de fósforos. Levou a foto e os fósforos para o quintal. Ali, fez questão de rasgar a mesma em vários pedaços e colocar fogo em todos eles. Queimou tudo até que virasse pó. Depois jogou as cinzas em um saco de lixo e deixou na rua, pois até mesmo as cinzas ela não queria dentro da sua casa. Até hoje, quando Eduardo tenta conversar com a sua tia sobre o assunto, ela pede para mudarem de conversa, porque sente arrepios e fortes tremores quando lembra daquela imagem. Eduardo
nunca conseguiu entender exatamente o que aconteceu naquela época. Não sabe se era realmente um menino fantasma ou alguma entidade em forma de criança que queria apenas se divertir, assombrando tia e sobrinho. A única coisa certa é que poucas pessoas acreditam em Eduardo quando ele insiste em contar esta história. Terceiro caso: o taxista e a promessa. Hoje falaremos sobre um misterioso e sinistro caso que até os dias de hoje é discutido com grande tremor e medo. Tudo aconteceu em uma noite fria e solitária, no início do mês de setembro, há muito tempo atrás, em uma pequena cidade do interior do nosso país. Essa situação verdadeiramente aterrorizante aconteceu com um simples, porém decente e correto motorista de táxi, que jamais havia passado por uma coisa tão absurda em sua vida. Aconteceu que o Sr. Machado estava dirigindo seu táxi para a região norte do município, pensando em ir para casa para descansar, já que naquela noite fazia horas que não conseguia um único passageiro, nem para uma pequena corrida. E assim foi, passando pela avenida principal da cidade, dirigindo devagar, pois tinha medo que o sono lhe provocasse um acidente. Em um certo ponto, próximo a um grande cemitério, que embora fosse antigo e tradicional, era extremamente mal cuidado e desvalorizado, sentiu um leve calafrio, o que imediatamente fez seu coração gelar. Olhando para a margem direita da estrada, percebeu uma presença estranha que o fez parar no mesmo instante. Ali, naquele lugar, havia uma senhora toda vestida de preto, que, sem tirar os olhos dele, acenava repetida e ansiosamente. Ele ficou lá, esperando o imóvel, enquanto a mulher se aproximava do carro. Assim que ela entrou, o Sr. Machado pôde ver claramente uma grande tristeza refletida em seus olhos. Além disso, ouviu a sua voz rouca e ressecada, pedindo-lhe para levá-la a uma certa igreja o mais rápido possível. Como era um homem consciente e íntegro, alertou a senhora que, por ser 2 horas da madrugada, a igreja com certeza estaria fechada. Porém, sua misteriosa passageira insistiu na viagem, alegando que só queria rezar por uns poucos minutos e que faria isso do lado de fora mesmo, junto às portas do templo. E dessa maneira, os dois personagens chegaram, no meio da mais completa escuridão, na entrada da igreja indicada pela dama. Tão logo o veículo parou, ela saiu do táxi e caminhou lentamente até as portas do santuário. Ajoelhou-se e rezou rapidamente. Levantou-se, mas não sem antes de fazer o sinal da cruz. Só depois disso voltou para o carro. O Sr. Machado, sentindo-se um pouco mais seguro e confiante, perguntou-lhe para onde deveriam ir a partir daquele momento. A senhora de luto respondeu que agora gostaria de ir para uma outra determinada paróquia e que assim que começasse a corrida, ela lhe indicaria o caminho. E lá foram eles, naquela madrugada escura e gelada. O motorista, mesmo sem entender completamente o que se passava com a tal passageira, continuou cooperando. Ele a levou para onde desejava e esperou por ela por um curto período de tempo. Então, dessa maneira, eles passaram por mais 4 igrejas, totalizando 6 locais sagrados, onde a misteriosa e pálida mulher descia do carro e andava vagarosamente, até se ajoelhar e orar do lado de fora das diferentes portas de cada um dos templos. Por fim, ela disse ao motorista, com aquela voz seca e enrouquecida, que a única coisa que lhe restava fazer era ir rezar às portas do templo da Igreja da Matriz, para atender a um compromisso que não pôde ser cumprido anteriormente. E se foram mais uma vez. Depois de fazer suas últimas preces, a senhora novamente volta para o carro, exatamente como em todas as outras vezes, e pergunta ao Sr. Machado se ele pode, por favor,
deixá-la no exato lugar onde a recebeu pela primeira vez naquela noite, na mesma avenida e no mesmo ponto. Para ele, parecia muito estranho não a levar para alguma casa, mas sim para o mesmo lugar deserto e sombrio onde ele a havia encontrado. Ainda mais perto de um cemitério, um lugar tão triste e desolado. Teve um mau pressentimento em relação a esta última corrida, mas não poderia abandonar a senhora ali, sozinha e quase às 3 da madrugada. Além disso, era possível que o seu desejo fosse exatamente entrar no cemitério para visitar o túmulo de algum familiar ou continuar fazendo suas orações. O problema é que, obviamente, pelo horário, o cemitério já estaria fechado. Entretanto, ele resolveu não fazer mais perguntas e simplesmente atender ao desejo da senhora enlutada, já que esta lhe parecia tão triste e desesperançada. Ao chegar às portas da necrópole, mas ainda com os dois dentro do veículo, a mulher singular o observa, com um olhar frio, enquanto lhe dá um envelope lacrado e uma medalha de ouro. Ela diz que está lhe entregando a medalha porque não trouxe dinheiro para pagá-lo, mas que no envelope havia um papel onde teria escrito o endereço do seu irmão, e que se ele, pela manhã, fosse no tal endereço e lhe entregasse a medalha de ouro, o seu irmão arcaria com o pagamento. Apertando as mãos, o Sr. Machado pegou o envelope e a medalha de ouro com uma certa relutância, pois não achava correta a maneira de proceder da passageira. Mesmo achando que a joia valeria bem mais que a quantia a ser paga pelas viagens, preferia receber em espécie. Entretanto, como não havia alternativa, aceitou ser pago desta maneira. Assim, virou-se para frente, para guardar os objetos, e ao voltar-se para a parte de trás do táxi, o motorista percebeu que estava completamente sozinho e que a senhora estranha não estava mais lá. Imediatamente, ao olhar pela janela do carro, ele pôde ver ao longe que a senhora de luto já estava dentro do cemitério e parecia perdida, caminhando entre os túmulos e sepulturas. E ele ficou ali, paralisado, a observando, até que ela desaparecesse na espessa neblina do fúnebre local. Procurando entender o acontecido, o motorista pensou que, por estar tão cansado, não conseguiu ouvir a porta do veículo abrir e fechar. Assim, foi para casa, ainda confuso e perplexo por transportar uma passageira tão incomum. Na manhã seguinte, ainda atordoado e nervoso, o Sr. Machado, depois de observar fixamente a medalha de ouro recebida na noite anterior, percebeu que ela tinha um nome gravado na parte de trás, concluindo, assim, que esse deveria ser o nome da senhora que ele passou a madrugada conduzindo. O nome gravado era Socorro. Depois de refletir bastante nos últimos eventos, resolveu procurar no tal endereço, deixado no envelope, o irmão da dama misteriosa. E descobriu que não se tratava de uma residência, mas sim de um escritório de advocacia, que, pelo visto, era a profissão exercida pelo rapaz. Assim, ele entra, encontra o referido irmão e conta-lhe sobre todo o ocorrido da última noite. O irmão ouve tudo silenciosamente e, quando olha para a medalha de ouro, diz que é, de fato, a mesma medalha que a sua irmã mais velha carregava pendurada no pescoço durante muitos anos. Depois disso, pagou ao taxista o valor que este lhe cobrara, mas com alguma desconfiança. Confessou que a irmã sempre o ajudou muito, mas que meses atrás, depois de um grave acidente, ela havia falecido. E por ter sido uma morte inesperada e repentina, ela não pôde cumprir uma promessa que havia feito em vida, a de rezar em um só dia em 7 igrejas diferentes. Contou também que aquela medalha era o único objeto pessoal que a sua irmã sempre falava que deveria ser enterrado com ela quando chegasse o dia de sua morte, e que, de fato, a vontade dela havia sido realizada. Alguns afirmam que o taxista, ao ouvir o que o advogado lhe dissera,
sentiu um grande tremor e terror ao lembrar daquela voz áspera e grave vinda do além-túmulo, assim como o olhar frio e vazio daquela mulher sombria e que até fugiu sem aceitar o pagamento. Conta-se ainda que, infelizmente, o taxista morreu poucos dias depois, após perceber que ele ficou cara a cara com a própria morte. Dizem que ele morreu vítima de uma estranha doença que os nossos antepassados chamavam de assombro. E esse foi o vídeo de hoje, com os 3 casos especiais mais assistidos do ano de 2022. Qual deles é o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, nos comentários, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.